Olá, nós vamos falar agora um negócio bem legal sobre as fases da vida. E algumas pessoas elas desconsideram isso que eu vou falar e elas se perdem. Em algum momento desse vídeo você vai ouvir às vezes um cachorro latindo, é o meu cachorro, um pastor alemão, aliás uma cadela. E ela está na fase agora também dela, uma fase complicada. Mas vamos falar de fase. A nossa vida ela é constituída de fases. Assim como nós temos horas, minutos, segundos, nós também temos dias, meses, anos, e primavera, verão, outono e inverno. Então, se nós percebemos um pouco, a vida toda ela é feita de fases. Nós somos feitos de cabeça, tronco e membro. Não tem nada a ver com fases, mas estou dizendo que é tripartido. E a nossa vida ela tem as fases distintas, de 7 em 7 anos. E é comum hoje nós ouvirmos as pessoas falarem sobre o 7º ano. Que o 7º ano é a coisa mais difícil. 7º ano, se passar de 7 anos de casado, aí vai até no final. Mas não é bem assim. Mas eu quero puxar aqui desde pequeno. Por exemplo, do 0 aos 7 anos. 0 aos 7 anos é uma fase da consciência do eu. A criança ela vai entender quem realmente é ela. E ela vai ver que ela não vai perceber que o dólar está alto. Ela não vai perceber que nós estamos num processo bem complicado, onde às vezes para algumas famílias vai faltar até o arroz. Elas não vão entender. Elas não vão entender se o governo está ou não está fazendo aquilo ou isso. Elas não entendem, porque de 0 a 7 anos o mundo é bom. Porque a mente delas elas são inocentes ainda. E elas vão aprender já desde pequeno nos seus toques físicos, o que elas conseguem, o que elas não conseguem. E justamente nessa época, de 0 a 7 anos, algumas pessoas dizem que elas são pessoinhas, são criancinhas inteligentíssimas e também corajosas. Porque até então elas não sabem o que é medo ainda. Algumas vão lá, colocam o dedo na tomada, e outras, se o pai te colocá-la no alto e falar, pula filho, ou pula filha, ela pula mesmo, porque ela acredita. Lá na frente ela não vai acreditar, não vai pular, mas agora ela acredita, e ela pula. Então é uma fase da inocência, uma fase de tudo belo, mas um dia essa fase passa do 0 a 7 e nós vamos para uma outra fase, que é a fase dos 7 ao 14. E aí então já é a fase da vivência do eu, ali nos 9 anos, e o mundo agora já deixa de ser bom, agora o mundo é belo. É a hora da criança ou do adolescente já se preocupar com o seu corpo. É a hora, assim como o período de 0 a 7 era o período de ficar em casa, de família, agora de 7 a 14 é o período da escola. Eles vão passar muito tempo na escola. Muito tempo lá. Então é normal os amigos daquelas crianças serem também da escola. Então é esse período. E geralmente a vida se complica porque nós ultrapassamos a nossa fase. O que era para vivermos na nossa fase, a gente não vive e vai viver numa outra. Por exemplo, eu me lembro que nessa fase de 14 anos eu já era adulto. Eu já era um adulto com 9, eu já era adulto com 10. Aliás, eu era tratado como adulto porque eu já tinha que sustentar a minha família com 9 anos. Então, quando eu era para ser adolescente, 14, 13, 12, eu já era adulto. E a vida, ela continua. Deixa eu ajeitar o vídeo aqui. A vida, ela continua, então. Então, de 7 a 14, eu acabei de dizer. Agora, de 14 a 21, a criança já não é mais, o adolescente ele já não é mais família, ele já não é mais escola, agora ele está na fase dos amigos. É dos amigos. E ele está à procura de um mundo verdadeiro. E ele começa o mundo das críticas, 14 a 21, das críticas, e a fase também da afirmação do eu. Ele quer se afirmar como pessoa. Eu me lembro que tinha algumas passagens na minha vida que eu dizia para minha mãe, eu falei, mãe, a senhora não sabe de nada, mãe, eu que sei, aquela época da senhora era outra, mas só de acordo com os acontecimentos eu fui perceber que realmente ela estava certa.
Mas é a fase da confirmação do eu. Eu preciso me confirmar, eu preciso mostrar que eu sei, eu preciso nascer. A minha identidade como pessoa, como homem, ou como uma mulher de 20 e pouco, 21 anos, de 20 anos, ela começa a se proliferar. E depois vem a fase, uma das mais complicadas, de 21 a 28, que é a fase do preparo para a vida. Que vida? A vida que ele já tentou se formar desde os 7 para 14, de 14 para 21, que é a faculdade que ele fez. Agora ele vai viver do 21 para 28. Então aqui, de repente, já é uma quebra de ciclo. E se? Agora com 28, você está numa vida já de 28, mas você não fez aquilo que era para fazer com 14, com 7 para 14, de 14 para 21, que é até uma faculdade. E se você não fez a sua faculdade? Então você vai chegar aos 28 com um ciclo aberto, o ciclo da educação. Então você não fez a faculdade. E aqui começa. Então, se você, às vezes você já chega lá no 28, a mulher já chega com uma criança no colo, mas sem a faculdade. Então mostra que ela então já está com 28 e não fez a faculdade, agora ela já tem uma criança, então ela vai ter que voltar na fase antiga, que é a fase do estudo. Então com 28 já era para ela estar numa faculdade. Mas ela não fez a faculdade do 7 a 14, do 14 ao 21, ela não estudou. Então agora com 28 ela vai ter que voltar para fazer, só que agora já tem um filho, agora já tem um esposo, agora já tem uma casa para cuidar. E aí então começa a complicar a sua vida, porque lá onde ela deveria fazer, ela não fez. Agora ela precisa voltar e refazer aquele ciclo. E quando os ciclos são emocionais? E quando a mulher ou o homem já está com 28... e deixou aberto um ciclo lá no 14, quando ela teve uma briga, ou ele teve uma briga com os pais. Então, a nossa vida ela é feita de ciclos, e esses ciclos eles precisam ser fechados. E quando um ciclo não é fechado, lá na frente vai causar depressão, angústia, vai causar tristeza, e muitos percalços nas nossas vidas acontecem por causa de ciclos abertos. Um casamento que terminou, mas não terminou legal, e agora a pessoa está no outro casamento, e aquele casamento ainda precisa ser refeito aquele ciclo, porque não terminou legal. E aí, agora de 21 e 28, eu começo a vivenciar o mundo. Um pouco mais de responsabilidade, eu agora já com o curso superior. A minha alma, ela já percebe as sensações. Eu busco um lugar no mundo, um lugar na empresa, eu estou buscando um lugar. Eu quero esse lugar. Eu estou à procura de um lugar. Então, quando eu já, voltando ao ciclo do estudo, quando eu não estudei, esse lugar que eu vou encontrar agora já não é mais o lugar que eu deveria estar. Porque eu estou aquém, porque eu não fiz aquele ciclo certinho. Aí depois tem 28 a 35. Eu questiono e organizo o mundo. Eu começo a questionar o mundo, porque se fosse eu faria assim, se fosse eu faria assim. E quando eu estou com 35... que são os anos críticos, que eu começo a ser crítico, eu ainda tenho ciclos abertos. De uma briga com meu irmão, da briga com meu pai, da briga com os vizinhos, da briga de um casamento desfeito, de um filho que está com a minha primeira mulher, ou com a minha segunda mulher. Então, respeite os seus ciclos. E ainda tem de 35 a 42, de 42 a 49, que as pessoas falam que é a idade do lobo ou da loba, onde as pessoas já estão numa idade, mas elas querem ter um relacionamento com uma pessoa mais nova, o homem com a menina mais nova, a menina mais nova com o homem mais velho, uma mulher já com 42 ou 49, ela quer um rapaz mais jovem. Isso denota que houve uma quebra de ciclos, e esses ciclos precisam voltar para ser refeitos. Quem sabe você esteja com ciclos abertos em sua vida. Há tempo ainda de refazer os seus ciclos e mudar a sua vida. Um abraço e até mais.